Olá, caros estudantes, essa é a revisão que a gente combinou de ter gravada para que vocês possam estudar para a prova. Nós vamos falar sobre roteiro do primeiro semestre de 2025.1, as principais questões que vocês devem ter atenção para a hora da avaliação e, é claro, um bom caminho de estudo. Então, nós discutimos muito durante as nossas aulas sobre a ideia, que é perfeita, né? E ela se forma ali, primeiro, na nossa criatividade, no nosso pensamento, e aí a gente começa a materializar, né, o nosso filme por meio de uma sinopse, né? Escrevendo ali, registrando no desenho das concepts, na criação dos cenários, mas é preciso, então, estabelecer o texto imagético, o texto que a gente chama de pictórico, né? Mas o texto escrito também e, sobretudo, então, organizar esse conteúdo. Em relação ao roteiro, a gente começa a organizar via registro, né? De sinopse, logline, título, depois as escaletas, para depois trabalhar então com o registro do roteiro Master Cines. E é claro, todas as outras materialidades, elas também acontecem de maneira integrada, ou seja, simultânea. É lógico que também a gente tem muito a discutir sobre aquilo que se pensa e aquilo que se é capaz de materializar. Esse processo vocês conhecem bem porque estão passando pelo Pense o Teste. Mas se alguém perguntar quais são as formas de materialização de um filme, a gente vai dizer que a gente tem que criar ali, então, concepts, cenários, mas também o roteiro, toda a narrativa da história, né? E pensar em cada detalhe, como sound design, como a organização, então, daquilo que se você tem fala com o lip sync, dos planos de câmera, tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, inclusive também a intencionalidade do pictórico, do imagético e do poético, né? Que é justamente a gente trabalhar com a psicologia das cores e com todas as intenções de colocar carga dramática na nossa história. Então vocês sabem muito bem, né, que cada parte que nós estudamos, né, de composição de um roteiro tem uma função técnica. Por exemplo, a função da logline é estabelecer ali uma conexão com o cerne, né, com a alma da história. Por exemplo, se a gente vai contar uma história de amor, então a história de amor entre João e Maria é isso que a logline persegue, essa história, mesmo que haja estidade, que também é uma outra função, né? E vocês sabem muito bem que a estidade, então, ela tem a função de contar o passado, o fato, algo importante da história de uma personagem para que haja uma interação com o público, né? Sobretudo para trabalho com a carga dramática, para entendimento daí por diante. Mesmo que haja esses momentos de logline ou que fique muito interessante uma outra parte da história, eu nunca posso deixar de seguir a logline, que é contar a história de João e Maria. Além disso, por exemplo, as escaletas, né? Elas têm a função de organizar as cenas num primeiro momento, para que nós podemos estabelecer, né, ideação e também fazer reunião com equipes, né, dizer ali ou anotar o que todo mundo sugere para aquele momento da cena, seja para sound design, para plano de câmera, para criação de concept, de cenário, para diálogo, né, para trecho da história, para todos os elementos necessários ali entre o imagético, o pictórico e o poético, para que a gente possa então, né, trabalhar a construção, né, desse roteiro. Então a escaleta ela vem antes da confecção do roteiro Master Cines, mas tem a função de organizar. Mesma coisa o modelo Master Cines, né? Ele organiza e ele justifica quais são as etapas de produção, desde a cabeça de cena, o cabeçalho, até a descrição do cenário, a descrição da ação, o diálogo das personagens, né? Se você tiver ali como diretor do filme também estabelecimento dos planos de câmera, paleta de cores, sound design, tudo isso vai organizado dentro do modelo Master Cines e ele organiza tanto que, em média, uma página significa 1 minuto de filme, né? Essa conversão pode ser feita.
É a mesma coisa a criação de uma concept, a criação de um cenário, mas tudo que o storyboard, né, para você conseguir enxergar ali qual será a sequência de cena, depois o animatic para ver esse filme acontecendo, para ver se a sua história está coerente, né, se atende ao logline, se atende às cenas que você roteirizou e daí por diante. Então, tudo que nós aprendemos tem uma função técnica para a elaboração de um roteiro. Então, vocês têm, né, o arcabouço teórico com o doc comparato, com os manuais de produção de roteiro Mastercines, que nós temos lá, né, compartilhado para que todos tenham. Então, não deixem de acessar também esses dois materiais, ler com atenção o livro do doc comparato, né, da criação ao roteiro, e também os manuais de Mastercines. Para além disso, é importante então fazer exercícios, né? Que se tenha como treino, não tem problema. Treine, faça cabeçalhos de cena, cabeça de cena, composição, descrição, né, do locus, para que a gente possa então ter a locação onde se passa a cena e depois a ação das personagens nessa cena, diálogo, como você comporia um plano de câmera, como você faria as transições de cena, desculpa, e também, né, como é que você trabalha com sound design, com outros elementos que o roteiro pode ter. Pense nisso para o roteiro de estudo e você fará uma boa prova, sem dúvida nenhuma, tá bem? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham um bom estudo e nós nos encontramos então no dia da prova. Até mais!